Vejamos agora o meu xodó, que é o mate de rei e dama contra rei. Mesmo a dama sendo uma peça muito poderosa, ela precisa do auxílio do próprio rei para dar mate ao monarca adversário. Bom, por que esse final é o meu xodó? Porque eu, há alguns anos, desenvolvi um método em que fica muito fácil de dar mate de rei e dama contra o rei sozinho. Mais tarde eu descobri que um professor argentino já tinha desenvolvido o mesmo método, mas mesmo assim isso ficou na minha carreira como um desenvolvimento, digamos assim. Então vamos lá. Neste final o importante é colocar a dama branca no intervalo de L, o intervalo de cavalo, em relação ao rei adversário. Então aqui teríamos duas possibilidades, F3 e D3. Vamos começar com D3. Vejam, a dama entrou no intervalo de cavalo em relação ao rei, a oposição do cavalo, o intervalo de L em relação ao rei. A diferença de dama F3 para dama D3 é que com dama D3 as brancas fecham uma quantidade maior de casas do rei adversário. O rei aqui, contra o lance dama D3, ele tem menos casas do que ele teria com dama F3. Muito bem. Agora, o lance que as pretas fizerem com o rei, a gente vai imitar com a nossa dama. Então as pretas jogaram rei F6. Nós vamos jogar igualzinho. Vejam, o rei ele foi uma casa em diagonal para cima. Nós vamos com a nossa dama uma casa em diagonal para cima também. Então vamos jogar dama E4 e ficaremos de novo no intervalo de cavalo em relação ao rei adversário. O que o rei pode fazer? Imagine que o rei jogue para F7. Rei F7, uma casa reto para cima. Vamos imitar o lance com a nossa dama. Dama E5, novo intervalo de L. O rei joga para G6, uma casa em diagonal para baixo. As brancas com a dama repetem o lance. Vamos jogar dama F4, a dama uma casa em diagonal para baixo. Novo intervalo de L. Rei para G7, uma casa para cima. As brancas jogam a dama uma casa para cima também. Dama F5, novo intervalo de L. Agora, é importante notar que nós conseguimos o nosso objetivo inicial, que é levar o rei para o lado do tabuleiro, para a parte da margem do tabuleiro. Com o rei adversário no centro do tabuleiro, não dá para dar mate só com duas peças, principalmente rei e dama. Então é importante levar o rei para a margem. As pretas têm agora três opções, G8, H8 e H6, todas elas na margem do tabuleiro. Nós vamos ver a casa mais perigosa nesse tipo de mate elementar, que é a casa H8. Qual o problema de H8? Se as brancas imitarem o lance, vai haver afogamento. Ou mesmo se as brancas jogarem a dama numa casa em que fique com um intervalo de L em relação ao rei, a posição está empatada por afogamento. Vejam. Dama F7, afogamento. Então aqui é preciso ter o cuidado de fechar o rei, mas deixar um respiro para que ele tenha pelo menos uma casa de fuga. Por isso a dama tem que ser jogada em G4, G5 ou D7. Reparem que as brancas vão deixar para o rei ou uma linha, no caso de jogar em D7, vão deixar a oitava linha, ou uma coluna, no caso de jogar em G4 ou G5, vão deixar a coluna H. Vejamos dama D7, apenas para ilustrar. Já que tanto G4 quanto G5 teriam um resultado igual. Bom, as pretas têm uma casa à disposição, que é G8. Então,
rei G8. E aqui elas têm duas casas à disposição agora, F8 ou H8, mas isso não interfere muito na posição. É hora de trazer o rei das brancas para auxiliar no mate. O rei irá por F2, F3, F4, F5 até G6. Esse caminho não precisa ser exatamente este. O mais importante é chegar nas casas F6 ou G6 para dar o mate. Então vamos lá, vamos começar por F2. Rei F2, procurando alcançar as casas F6 e G6. As pretas não têm muitas opções, ou voltam para H8 ou jogam em F8. Rei H8, Rei F3, Rei G8, novamente as pretas sem muitas opções, Rei F4, as pretas de novo apenas com duas opções, Rei H8, Rei F5, Rei G8, e aqui as brancas podem alcançar qualquer uma das duas casas necessárias para o mate. F6 e G6. Vamos jogar o rei para G6. Aqui, as pretas, se jogarem o rei para F8, reparem na seta vermelha, as brancas jogam a dama na casa vermelha F7 também e mate. No caso das pretas jogarem o rei para H8, reparem na seta laranja, ou melhor, amarela, as brancas jogam a dama na casa amarela, H7, e também dão mate. Tá? Uma outra possibilidade, vamos lá, em caso de rei H8, é jogar a dama em qualquer uma dessas casas de cor vermelha, que a seta verde está indicando, para dar o mate. Vejamos dama G7, mate. Além disso, vamos voltar à posição. No caso de rei F8, as brancas, além de F7, dama F7, mate, tem também a opção de jogar a dama em D8, que será mate também. Então, esses foram três dos mates elementares. O mate de escadinha com rei e dama, e torre primeiro, e depois o mate de rei e duas torres contra o rei adversário. E agora o mate do rei e dama contra o rei.